Então, amigos, essa tabela é uma tabela muito importante, ela ficou bem interessante, dá para você ter uma bela noção aí do que você deve fazer. Na hora que a gente estiver fazendo os exemplos de correspondências oficiais, a gente vai colocar tudo isso aí em prática, tranquilo? Mas observação aí, coloque aí estrelinha aí no segundo rol de autoridades, né, na segunda linha ali de autoridades e na terceira linha de autoridades, porque provavelmente você vai ter de redigir correspondência entre essas autoridades desse segundo e terceiro rols, tranquilo? Possivelmente não vai envolver presidente da República nessa prova do CLDF, nem o presidente do Congresso, nem o presidente do STF. Legal? Bom, algumas observações que devem ser feitas aqui quanto aos pronomes de tratamento. A gente não começou a trazer a estrutura de cada um dos documentos oficiais, no entanto, nós temos de fazer algumas observações aqui. Vamos lá. Com relação à concordância, pronome de tratamento exige uma certa concordância diferenciada com base naquilo que você já entende de concordância, seja gramatical, seja com o gênero da pessoa, e a gente vai falar aqui qual é o funcionamento disso. Primeira coisa, pessoal, concordância. Concordância com relação à pessoa gramatical. Então vamos lá. Pessoa gramatical. Embora se refira à segunda pessoa, o pronome de tratamento deve concordar com a terceira pessoa. Exemplo. Vossa Excelência, observação. Você notou que nós utilizamos iniciais maiúsculas em vários daqueles pronomes de tratamento? Né? Em todos, na verdade, né? Isso é obrigatório. Eu vou voltar lá à tabela para fazer essa observação. Vossa Excelência, por exemplo, proferiu um discurso memorável. Note, então, que, na verdade, em vez de fazer uso na pessoa gramatical aqui da segunda pessoa, você fez uso da terceira pessoa do singular. Então, ele proferiu, por exemplo. Quer dizer, então, que, ainda que se refira, né, a despeito de se referir à segunda pessoa, a gente vai levar a concordância da pessoa gramatical, pessoa verbal, para a terceira pessoa do singular, beleza? Então, o pronome de tratamento é de segunda pessoa, mas a concordância, ele vai concordar com a terceira pessoa do singular. Então, Vossa Excelência proferiu, Vossa Excelência saiu utilizando a terceira pessoa do singular. Note, então, lá na nossa tabelinha, que nós temos, ó, tudo isso daqui está com inicial maiúsculo, é obrigatório que você faça uso de inicial maiúsculo. Claro que os cargos vão ser sempre com iniciais maiúsculas, né? Isso é evidente. Isso é evidente. Aqui, ó, isso aqui, ó, tudo com inicial maiúsculo. Tudo inicial maiúsculo. Então, aqui, ó, Excelentíssimo senhor presidente, a sua excelência, senhor, tá vendo, ó? Tudo com inicial maiúsculo. Tudo que eu tiver marcado aqui é com inicial maiúsculo. Beleza? A mesma coisa no terceiro rol de autoridades. Tá claro aí para você, mas o cargo aqui também a gente vai colocar com inicial maiúsculo. Ok? É isso, é isso. Ótimo. Falamos aí da pessoa gramatical.
Falamos aí da pessoa gramatical. Vou colocar isso aqui em vermelho. Voltando agora, caneta preta. Continuando. A gente também vai observar o seguinte, quando a gente estiver fazendo a concordância com os pronomes possessivos. O pronome possessivo, melhor. No caso do pronome possessivo, concordância também deverá concordar com a terceira pessoa. Exemplo disso. Vossa Senhoria trouxe seu carro hoje, por exemplo. Tá vendo aqui, ó? Eu já utilizei o trouxe, que é a pessoa verbal, mas aqui o exemplo tem a ver com o pronome possessivo. Então, nós temos aí que o pronome possessivo, embora o pronome que você está utilizando de tratamento, Vossa Senhoria, se refira à segunda pessoa do singular, ele vai concordar com a terceira pessoa do singular. É exatamente esse caso aqui, ó. É exatamente esse caso aqui. Beleza? Então a gente está utilizando seu carro, né? Mas, vamos falar aqui agora da concordância com o adjetivo. Concordância com o adjetivo. No que se refere ao adjetivo, o adjetivo deverá concordar com o gênero da pessoa, da autoridade, com o sexo. Exemplo. Vossa Excelência está conversando com a autoridade, está muito atarefada hoje. Vossa Excelência está muito atarefado hoje. Por óbvio, fizemos uso de atarefado no feminino, porque a gente está falando com a pessoa do sexo feminino. Então aqui, ó. E aqui, por óbvio, sexo masculino. Tranquilo? Essa concordância é obrigatória, né? Nós temos 10 classes gramaticais. Algumas delas são variáveis. E a gente está tratando de duas aqui que são variáveis, né? A gente está falando do adjetivo e do pronome, né? Os pronomes são variáveis, os adjetivos também são variáveis. Outras não variam, né? O caso do advérbio, por aí vai. Bom, falamos de pessoa gramatical, falamos do pronome possessivo, falamos da concordância com o adjetivo. Temos de falar também, ainda continuando em concordância. Vou colocar aqui na caneta preta. Continuando na concordância. Na verdade, a gente vai falar aqui do usar vossa e sua. Então, vossa para falar ou se dirigir, né?
para falar ou se dirigir diretamente com a autoridade. Você vai notar que a gente vai utilizar principalmente essa diferenciação no corpo do texto. Principalmente no corpo do texto. Você vai observar isso daqui no corpo do texto. Sua, para falar da autoridade. Quando você não está falando diretamente com a autoridade, vai mencionar uma autoridade. Para falar da autoridade, você vai fazer uso exatamente desses dois caras aí. Tranquilo? Bom, agora eu vou falar aqui também sobre a concordância, não concordância, mas vamos falar sobre crase. Uso da crase. Uso da crase com os pronomes de tratamento. Regra geral. Não, o não atrai esse pronome, então não se deve, aqui não poderia ser não deve-se, né? Não estaria certo se fosse assim, ó. Não deve-se. Estaria errado, né? Estaria errado. Por quê? Porque o não atrai. O não atrai o pronome, né? Não se deve usar crase antes de pronomes de tratamento. Dixon, mas há exceção? Você viu que quando a gente estava utilizando lá, a gente estava utilizando a sua excelência, né? A vossa excelência, a vossa senhoria, não há crase, né? Não fizemos crase em momento algum. Então você, em regra, não vai poder utilizar, mas há exceções. Com relação aos pronomes de tratamento, há exceções. São 3 as exceções. Dona, senhora e senhorita. Pessoal, então antes desses pronomes aqui, a gente vai poder fazer uso, mas são só esses 3 pronomes aí. Fique atento. Tudo isso que a gente está vendo, na hora que a gente for fazer as correspondências oficiais, a gente vai colocar em prática. A gente vai colocar tudo isso em prática. Fique atento, ok?